1 Coríntios 15. Coloca a mão na sua Bíblia assim e diga: Senhor, diga eu te peço, fale comigo, diga através da tua palavra, diga amém. Pessoal, hoje eu quero falar com você se nós somos discípulos de Jesus ou seguidores. É sobre isso que eu vou falar com você. O que nós somos? Discípulo ou seguidor? Há uma grande diferença entre ser um discípulo e ser um seguidor. E eu vou começar a mostrar agora, nos próximos versículos que nós vamos ler juntos, estudar, a diferença entre ser um discípulo e um seguidor. Nós estamos na igreja, às vezes há anos, há um bom tempo, há um tempo menor, não sei. Mas o que você tem que colocar no seu coração é que você tem que sair daqui para ser um discípulo. Jesus disse no Evangelho assim: ide, pregue o Evangelho e fazeis o quê? Discípulos. É o que a gente precisa ser, discípulo de Jesus, não seguidor. 1 Coríntios capítulo 15, você vai começar a observar o que o Paulo diz, e no momento que Jesus está ressurreto, e antes dele ascender aos céus, ele vai aparecer por uma quantidade. E você já vai começar a observar a primeira diferença que eu vou te mostrar. A primeira diferença entre um discípulo e um seguidor é: o discípulo ele permanece. O seguidor, com o tempo ele desaparece. O discípulo é aquela pessoa que espera o tempo que ela tiver que esperar pela promessa de Deus. O seguidor, ele não aguenta ter que esperar muito tempo para Deus fazer alguma coisa na vida dele. Ele até começa na igreja, mas se demora muito tempo para Deus fazer alguma coisa, a pessoa vira as costas: eu vou para outra igreja, eu não vou mais na igreja, eu desanimei, Deus não me abençoou, eu fui, fiz a campanha e nada aconteceu. Esse é o seguidor. O discípulo, ele vai permanecer até o fim. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos temos anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. E olha o que a Bíblia diz: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado. 1 Coríntios 15, versículo 2, né? Se não é que crestes em vão. 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. 4, foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, que foi visto por Cefas e também pelos 12. Agora pega uma caneta para sublinhar o 6. E depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então presta atenção. Se você parar para observar, Jesus pregou para milhares, curou multidões, milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas. Passou por muitas cidades, foi para muitos lugares, pregou ali num espaço geográfico X, onde ele ia de cidade em cidade anunciando. Então você vê, Jesus pregou para milhares, talvez curou dezenas de milhares, mas quando ele ressuscita, para quantos que ele apareceu? Que realmente estavam naquele momento andando com ele? Mais de 500 só. Então aqui você já começa a ver a primeira coisa. O seguidor, ele não fica tanto tempo assim na presença de Deus. Ele fica até às vezes alcançar o que ele quer. O seguidor, ele quer os benefícios, ele quer as bênçãos. O discípulo, ele entendeu que ele veio para a igreja e para o reino de Deus, não para ser apenas beneficiado, mas para que ele possa beneficiar o reino. Ele já entendeu isso, que ele veio para beneficiar o reino. Você vê que ele pregou para milhares, mas quando ele vai ressuscitar e subir aos céus, já tem só mais ou menos um pouco mais de 500 pessoas. Agora vamos para Atos 1, e você vai ver o que Jesus falou para essas 500 pessoas que elas deveriam fazer. Atos capítulo 1. Você vai ver o que ele falou para essas 500 pessoas sobre a promessa, o que elas deveriam esperar. Atos capítulo 1. Então nós temos que parar hoje e examinar o coração. Eu sou realmente um discípulo ou eu sou um seguidor? Eu estou vindo na igreja porque eu simpatizo, eu acho legal, eu gosto, põe uma mensagem, a canção, até bonita a canção, poxa, eu acho bacana. Ou eu venho na igreja porque eu realmente sou um discípulo? Vamos lá. Atos capítulo 1. Aí diz o texto sagrado aqui, versículo 4. Olha o que diz, Atos 1, 4, todos juntos. E estando com eles, então Jesus apareceu para 500, quando ele ressuscitou, um pouquinho mais. E a Bíblia diz, estando com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem, da onde, pessoal? De Jerusalém.
Por que eles tinham que ficar em Jerusalém? Porque havia uma promessa de Deus que tinha que se cumprir. E eles teriam que esperar pela promessa. Olha o que diz. Mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Qual é a promessa? Versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Agora volta para o 4. Estando com eles, determinou que não se ausentassem da onde? De Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Qual era a promessa? O batismo com o Espírito Santo. Ele prometeu isso para mais de 500. Antes dele subir aos céus, se você continuar lendo Atos, você vai ver que ele vai subir aos céus. Ele prometeu para todos esses que eram mais de 500. Agora, não esqueça que eu estou te falando. Você já viu que de milhares que ele curou e libertou e que ele pregou, quando ele ressuscita, o grupo já está em 500. Agora ele subiu para os céus e disse, pessoal, todo mundo fica em Jerusalém. Esperem a promessa do Pai, que seria o batismo com o Espírito Santo. Vamos ver quando o Espírito Santo chega para batizar, quantos eles são agora. Capítulo 1, vai só pulando para frente, no versículo 14. Capítulo 1, versículo 14, Atos 1, 14. O 14 diz assim, ó, todo mundo junto, diz, e todos estes perseveravam unanimemente em orações e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Versículo 15, pode pegar a caneta, você vai ver quantos são agora. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase, quantas pessoas? 120, já diminuiu dos 500, diminuiu um pouquinho mais, continua comigo? A multidão junta era de 120, o que pessoal? Pessoas. Você vê que Jesus pregou para milhares, curou dezenas de milhares, não sei quantos. Quando ele ressuscita, ele aparece para mais de 500, mas quantos estão lá esperando a promessa? Só 120. Porque há uma grande diferença entre ser discípulo e ser apenas um seguidor. A pessoa que simpatiza, que gosta, que acha legal, é bacana. O seguidor, ele quer o benefício. O seguidor, ele quer a bênção. Ele não é aquele que persevera até o fim. O seguidor é aquele que está ali porque ele quer uma cura, ele quer a porta de emprego, ele quer que Deus mude o casamento. Aí ele faz uma campanha, vem 7 semanas, não deu certo, estou saindo dessa igreja, vou para outra, porque não deu certo, 7 semanas, meu casamento não mudou. Você não pode esquecer de uma coisa, que igreja não é bingo. Que a gente vai lá para fazer uma aposta, ganhar um negócio, não deu certo nesse bingo, eu vou no outro. Não deu certo nesse, eu vou no outro. Tem gente que está achando que igreja é bingo. Que a pessoa vai ali para ganhar isso, ganhar aquilo, ganhar... Eu tenho que aprender a ser discípulo. O discípulo permanece. Ele não está ali só para ser beneficiado. Ao contrário, o maior objetivo dele é beneficiar. Ele não está ali só para receber. O maior objetivo dele é chegar e dizer, Deus, eu quero ser útil. E eu quero saber no que eu posso servir o Senhor. Porque eu entendi que eu estou na igreja não para ser servido, mas eu estou na igreja para servir a Deus. Eu estou aqui para servir. Não, mas eu vim para Deus mudar minha vida sentimental, eu vim para Deus mudar o meu casamento, eu vim para Deus me curar. Tudo bem, cada um veio com um objetivo. Mas quando a gente chega na igreja, a gente tem que entender que o principal objetivo não é mais o que eu pensava, agora é o que Deus pensa de mim. Eu entendi que eu não estou aqui para ser servido, mas eu estou aqui para servir a Deus. Então eu estou começando a entender o que é ser um discípulo. Agora, qual é a diferença? Você viu que a multidão foi diminuindo? Quando Jesus não tinha mais o que oferecer, quando ele sobe para o céu, não tem mais alguém para orar ali para o milagre, a multidão só foi diminuindo. E ele disse, esperem em Jerusalém. Eram mais de 500. Quando o Espírito Santo chega, quantos eles são? 120. Presta atenção. Eles são 120 quando o Espírito Santo chega. E o resto? Alguns desistiram. Outros voltaram para o judaísmo, voltaram para a sinagoga. Alguns pegaram e disseram, estamos indo pregar o evangelho. Porque Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o quê? Mas ele disse, antes de ir por todo mundo, fiquem em Jerusalém e esperem a promessa. Não, mas é que Jesus me deu uma palavra, ele falou comigo, eu estou obedecendo o que Deus falou comigo. Mas não observou que ele disse, antes de ir, esperem em Jerusalém, até que a promessa venha. Muitos voltaram, e a gente vê que infelizmente isso é uma realidade, que muitos que caminhavam junto com você, hoje não estão mais. Que muitos que estavam do seu lado, que diziam, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para Deus, não estão mais. Funciona assim. Às vezes o tempo testa quem é seguidor e quem é discípulo. O seguidor, ele segue o homem. Mesmo que o homem esteja errado, ele vai atrás do homem. O discípulo, ele está ali seguindo Jesus.
Então o discípulo ele vai até o fim. Mateus capítulo 10, vamos lá. O discípulo ele enfrenta tudo, ele enfrenta as lutas. O seguidor, ele está em busca de um benefício, está em busca de ganhar isso, de ganhar aquilo. Quando começam as primeiras lutas, os seguidores já vão desaparecendo. Começam os primeiros problemas, os seguidores vão sumindo, porque eles não aguentam enfrentar lutas por amor a Jesus. Vamos lá, Mateus 10. Todos acharam? Se você aperta um pouquinho mais a palavra, o seguidor já vai se retirando. Se você cobra um pouquinho mais de santidade, o seguidor já vai se retirando, porque ele quer o que Deus dá, ele não quer um compromisso com o Senhor. Vamos lá, Mateus 10. Às vezes a pessoa só quer um benefício, não quer o que Deus dá. A pessoa quer continuar vivendo a vida dela, fazendo o que ela gosta de fazer, mas eu quero o que Deus dá. É um seguidor. Mateus 10, vamos lá. Versículo de número 22, todo mundo junto. O que diz 22? E odiado de todos serei. O que Jesus disse? Por causa do meu nome. Então o discípulo ele aguenta a tribulação, ele aguenta a perseguição. Você pode injustiçar o discípulo, você pode tirar o que ele tem, ele continua contigo, porque ele não é um seguidor, ele é um discípulo. Pode tirar tudo que o discípulo tiver. Continua comigo. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. O seguidor, quando começa as lutas, ele já sai fora, ele desanima, abandona o barco. Agora lê o final do versículo. Mas aquele que perseverar até o fim, ele será o quê? Esse é o discípulo. O discípulo ele vai perseverar, ele vai superar a luta, ele vai superar a perseguição, ele vai superar o problema. Ele pode passar por qualquer situação, mas ele continua firme. Esse é o discípulo de Jesus. Ele pode estar passando por uma luta, por um problema. Ele não deixa de andar com Jesus, porque ele não é um seguidor, ele é o quê? Um discípulo. Agora vamos comigo em Lucas. Lucas capítulo de número 14. Lucas 14. Qual é a diferença entre um discípulo e um seguidor? O discípulo, ele entrega a vida para Jesus. O seguidor, ele não entrega a vida. Ele quer tomar as decisões, ele quer fazer o que ele imagina fazer da vida dele. Lucas 14, versículo 25. Olha o que diz a sua Bíblia. Então Jesus vai testar a multidão para ver agora quem está seguindo e quem realmente é discípulo nessa multidão. 14, 25. Ora, ia com Jesus uma grande multidão, e Jesus voltando-se para a multidão, o que Jesus fez? Disse, olha para mim. Então Jesus estava caminhando, e atrás de Jesus tinha uma multidão enorme, seguindo ele. Agora Jesus vai fazer um discurso pesadíssimo, porque só vai ficar quem é discípulo, para essa multidão, e vai mostrar para eles o que é ser discípulo, porque tinha muita gente seguindo ele, estava indo uma multidão com Jesus, todo mundo feliz, daqui a pouco Jesus vira e olha para todo mundo, e ele vai explicar para eles o que é ser discípulo. Ele vai fazer isso agora, e às vezes Deus faz isso na nossa vida, às vezes Deus nos testa, nos prova, às vezes Deus permite situações porque Ele quer ver quem é discípulo. O discípulo permanece, o discípulo persevera até o fim, não importa o que ele passa, ele jamais deixa o mestre, porque ele é discípulo, não é apenas um seguidor. Lucas 14, versículo 26. Então Jesus começou o discurso com eles agora. O que diz o 26? Se alguém vier a mim, e o que diz a Bíblia? E não aborrecer, quem é que nós temos que aborrecer? O pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, e quem mais? Irmãs. Então Jesus está dizendo que a primeira diferença entre um discípulo e um seguidor é, o seguidor, ele prefere agradar a família dele do que agradar a Deus. Um discípulo, ele, se for preciso aborrecer, ele aborrece alguém, mas ele fica do lado do mestre. Às vezes o seu familiar vai pedir para você mentir, aí Deus vai ver se você é discípulo ou seguidor. Se você resolver agradar o familiar, é porque você é um seguidor, não discípulo, porque o discípulo agrada o mestre. Às vezes seu familiar vai pedir para você fazer uma coisa que é errado, que é pecado, e aí quem é que você vai agradar? Então Jesus está dizendo que às vezes o nosso primeiro problema e a primeira dificuldade para quem quer ser um discípulo vai ser a família. Porque a família vai começar a dizer, você só vai na igreja, você está ficando fanático, você está ficando louco.
Você está muito com a Bíblia, você quer fazer tudo certinho, você quer seguir tudo que está escrito. Então a família vai começar, às vezes, a nos criticar. Ele está dizendo que, às vezes, no início, não é que eu não vou falar com a família, não vou amar eles, não vou lutar por eles, mas ele está dizendo que, às vezes, eu vou ter que aborrecê-los, deixar de fazer a vontade deles para fazer a vontade de quem? De Deus. Eu vou ter que deixar de agradar a eles, talvez coisas que você fez a vida toda, enquanto você não era um discípulo, mas agora você quer se tornar um discípulo, quer ser obediente, seguir Jesus. Eu vou ter que deixar de fazer, e quando eu deixo de fazer, às vezes eu vou aborrecê-los. E Jesus está dizendo que se eu não tenho capacidade de mostrar que Ele está em primeiro lugar, que eu amo Ele acima da minha família, eu não vou conseguir ser discípulo. Eu não vou conseguir ser discípulo dele. Agora continua comigo, o final. Além de falar que eu tenho que aborrecer a minha família, o principal está aqui agora. E também você tem que aborrecer a sua própria vida. Você tem que aborrecer a sua própria vida, ele diz, não pode ser o meu discípulo. Porque qual é a diferença do discípulo e do seguidor? O discípulo entrega a vida dele para Jesus. E quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu não tenho mais, porque eu deixo para trás os meus sonhos, eu deixo para trás as minhas ambições, eu deixo para trás as minhas metas, eu deixo para trás meus objetivos, porque eu preciso me aborrecer o que eu queria para mim, porque eu não vou mais fazer o que eu quero, eu vou desagradar a minha carne, a minha vontade, porque agora eu sou um discípulo, eu estou vivendo para quem? Para Jesus. Eu não comando mais a minha vida, eu não decido mais aonde eu vou morar, para onde eu vou ir, que cidade eu vou estar, como é que vai ser o próximo ano, porque a vida não é mais minha, a vida eu entreguei para quem? Para Jesus. Eu não controlo mais aonde eu vou dormir, aonde eu vou morar, se eu vou ter uma cama, se eu vou dormir no chão, porque eu entreguei para quem? Para Ele, eu sou um discípulo. Agora, o seguidor, ele tem o sonho, o objetivo, o alvo dele. Se Deus disser, você vai daqui para lá, não, eu não vou. Você vai parar de fazer isso, vai fazer tal coisa, não, eu não vou. Você não vai mais tocar, você vai cuidar da porta, não, eu não, então eu estou saindo da igreja. Esse é um seguidor. Todo seguidor vai chegar para você e vai dizer, eu estou aqui, eu quero tocar, eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero fazer isso, eu quero oportunidade tal. Ele vai chegar dizendo o que ele quer fazer, porque ele é um seguidor. O dia que você falar não, ou fizer essa pessoa esperar um pouquinho, ela vai embora, porque não é discípulo. O discípulo vai chegar para você, ele não vai dizer nada do que ele quer fazer, a única coisa que ele vai dizer, pastor, eu quero ser servo, e eu estou à disposição do reino, para o que Deus precisar de mim. Eu sei fazer tal coisa, mas eu estou à disposição para fazer qualquer coisa, porque o discípulo, ele não tem ambição, ele não tem, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Quando você é um seguidor, eu quero cantar, eu quero tocar, eu quero pregar. Sabe o que isso começa a acontecer? Quando alguém é melhor do que você, começa a ter panelinha, começa a ter divisão, começa a ter um não falar com o outro, um não conversar com o outro, um não olhar para o outro, porque você quer ser alguma coisa, você não quer servir a Deus. Agora, quando eu sou discípulo, meu único desejo é servir a Deus. E não importa o que Deus me dê para fazer, eu entendi que eu estou ali para servir. Ter coração de servo é o que gera unidade na igreja, é o que faz todo mundo andar junto, é o que faz todo mundo estar no mesmo propósito, quando todo mundo é discípulo, e não importa o que Deus me mande fazer, só o que eu quero é servir. Agora, quando eu já me denomino, não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquela oportunidade, você não é discípulo, você é seguidor. O dia que for contrariado, o dia que tirar o que você faz, o dia que alguém dizer não, é o primeiro a virar as costas e desaparecer, sem dar satisfação para ninguém, porque não é discípulo, é apenas um seguidor. Vamos lá. Aí diz aqui, versículo 27, leia com o pastor. E qualquer que não levar, o que eu tenho que levar, pessoal? A minha cruz. O que é a cruz? A cruz é um instrumento de morte. Então eu tenho que morrer para a minha vontade, eu tenho que morrer para o meu desejo, eu tenho que morrer para mim mesmo. Eu quero isso. Não existe eu quero, a minha vida é dele. A minha vida é o que ele quer. Tem muita gente na igreja preocupado, pastor, qual é o meu chamado? O que Deus tem para mim? O que Deus quer para mim? Para com isso, seja discípulo. O meu desejo é servir. E quando eu tenho o desejo de servir, Deus vai me botar onde Ele quiser me botar. Agora, enquanto eu estou preocupado com um cargo, uma posição, além de ficar com dúvida no coração, vai ficar perambulando de um lado para o outro, nunca vai chegar a lugar nenhum. Porque você não entendeu o verdadeiro objetivo de servir Jesus. Não é ser um seguidor. Eu tenho que ser o quê? Um discípulo. E o discípulo, ele tem apenas uma vontade: eu quero servir. O que Deus me der para fazer, eu vou servir. Você vai chegar aonde Ele sonhou para você. Porque o seu único objetivo é o quê, pessoal? Servir. Então o propósito do discípulo é servir. E Jesus está dizendo, você tem que tomar a sua cruz, você precisa morrer para você mesmo. Quando eu morro para mim mesmo, não tenho ambição, então eu não vou ficar brigando com o irmão se ele canta melhor do que eu.
Eu não vou ficar brigando com o irmão se ele toca melhor do que eu. Porque o meu objetivo é servir. Está todo mundo ali para quê? Para servir. Eu não vou ter problema de ensinar o irmão a cantar, porque eu não tenho medo que ele cante melhor do que eu. Eu não vou ter problema de ensinar o irmão a tocar, porque eu não tenho medo que ele toque melhor do que eu e tome o meu lugar, porque o meu único objetivo é fazer o quê? Agora, quando você não é um discípulo, você tem medo que alguém seja melhor que você, porque você não está para servir. O seguidor, ele está para ser visto e não para servir. E Jesus diz que nós temos que andar na igreja para servir a Deus e não ser servido. E esse é o objetivo do discípulo. Então olha o que diz o 27. E qualquer que não levar o que, pessoal? A sua cruz. Então está na hora de você morrer para si mesmo. Às vezes eu quero andar com Jesus, mas eu ainda sou um seguidor. Porque o discípulo, ele já morreu para ele mesmo. Ele já morreu para a vontade dele, entendeu que a vontade dele é servir a Deus. É ser servo do Senhor, é andar com Deus. Agora continua. E não levar a sua cruz, e não vier após, não é ir atrás do meu sonho, atrás do meu objetivo, atrás do que eu quero, é ir atrás de Jesus. Aí ele diz, e não vier após mim, continua com o pastor, não pode ser meu discípulo. Temos que ser discípulos. Morri para a minha vontade. Eu estou aqui para servir o Senhor, não importa o que Ele me dê para fazer. E às vezes Ele vai me dar o que eu não quero, ao invés de me dar o que eu desejo. E isso é só para testar o seu coração e ver se você é discípulo. De vez em quando Jesus para e faz um teste. Ele acabou de parar e testar essa multidão toda. Você viu que ela só foi diminuindo. Cada vez que ele endurecia o discurso, cada vez que ele pegava mais firme, alguns iam se retirando, porque não queriam ser discípulos. Ser discípulo tem um preço. Versículo 28. Tem um custo ser discípulo. Pois, qual de vós querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer a conta dos gastos, para ver se tem com que o que, pessoal? Acabar. Então Jesus está falando para a multidão. Por que ele usou esse exemplo de sentar, fazer a conta dos gastos? Porque ele está olhando para a multidão e dizendo, pessoal, eu não te obrigo a ser meu discípulo, mas, multidão, façam a conta. Vê se vale a pena ser discípulo. Vê se vale a pena me seguir realmente como discípulo. Ele está dizendo, vocês têm que calcular o custo de ser discípulo. E qual é o custo de ser discípulo? Sua vida. Esse é o custo. Eu tenho que entregar para Ele. E viver para Ele. Fazer o que Ele quiser da minha vida. Esse é o custo de ser discípulo. O seguidor, ele não entregou a vida ainda. Ele quer o benefício. Ele até ora, amarra o diabo. Ele quer a bênção. Ele quer o que Deus tem para dar. Não quer um compromisso. É por isso que tem muita gente que vem na igreja, não muda de vida, continua bebendo, sai da igreja, vai para a festa, está com uma pessoa, está com outra, não virou discípulo, ainda não morreu para si mesmo, ainda está vivendo para si. Continua comigo. Aí diz mais aqui, segue em frente. Aí diz o texto sagrado. Então ele diz, faz o curso se vale a pena. Versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia. Então Jesus está dizendo que se eu quero ser discípulo, eu tenho que aprender a renunciar. E às vezes Deus vai nos pedir para renunciarmos a algumas coisas. E a sua vida vai ser uma vida de renúncia, porque de tanto em tanto tempo Ele vai testar você, para ver se você é um discípulo ou um seguidor. E eu vou ter que aprender a renunciar. Pastor, mas eu pensei que eu ia ser discípulo e iam terminar as lutas, problemas, situações. Irmão, você não leu João 15. Ele é a videira e nós somos o quê? As varas. Toda vara que não dá fruto, o que Deus faz? Ele corta. E a vara que dá fruto, o que Ele faz? Corta também. Só que Ele corta de forma diferente. Mas podado você sempre vai ser no reino. Quem não dá fruto, vai ser podado para ser jogado fora. Agora, quem dá fruto, vai ser podado para ser aperfeiçoado e poder dar mais fruto ainda. Essa é a única diferença. Mas a vida toda nós vamos passar por situações que Ele vai testar o nosso coração e ver se eu sou realmente um discípulo ou se eu voltei a ser seguidor. O discípulo se entregou, é servo, só quer servir a Deus. Isaías 66. Então ele diz que se você não renunciar, você não pode ser um discípulo dele. E às vezes tem algumas coisas que você ainda não renunciou e precisa renunciar para ser um discípulo. Deus chega para o Abraão e pergunta se o Abraão renunciaria o único filho dele. E o que o Abraão faz? Não hesita, não pergunta nada, só vai e obedece. Mostrou que era um discípulo. Vamos lá. Então essa é a pergunta que você tem que se fazer. Eu estou indo na igreja. Eu sou apenas um seguidor
ou eu sou um discípulo de Jesus? Eu estou aqui para servir a Deus, ou eu estou aqui só porque eu quero algo que Deus me dê, porque eu acho bacana, eu simpatizo, é legal. Não, eu estou aqui para bater o cartão, que daí eu vou para o céu. Se eu sentar na igreja domingo, eu estou com uma vaguinha no céu. Só vai entrar no céu quem for discípulo. Vamos lá, Isaías 66. O discípulo, você nem precisa falar muito para ele do dízimo, ele é fiel. Se você pedir oferta para ele ou não, ele é fiel. Se você falar ou não, ele é obediente, porque ele é discípulo. Isaías 66. Todos acharam? Então vamos lá comigo. Olha outra característica que o discípulo tem, que o seguidor não. Olha a característica do discípulo. Isaías 66, 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito. Pega a sua caneta e sublinha. Essa é a característica do discípulo. O que diz a nossa Bíblia? O que treme diante da minha palavra. Esse é o discípulo. O discípulo, você dá a palavra para ele, a pessoa ouve a palavra no culto, ela treme diante da palavra. Meu Deus, eu estou errado aqui, eu estou errado lá, eu preciso mudar aqui, eu tenho que me consertar lá. Poxa, o pastor pregou, eu não posso mais fazer isso. O discípulo, ele treme diante da palavra. Ele sabe que aquilo é errado e ele não vai fazer. Ele sabe que Deus mandou fazer e ele vai fazer. Ele é aquela pessoa que tem temor. E o seguidor? Pregou aquilo ali, mas não sei, eu penso de outro jeito, eu acho que não tem problema. E o seguidor ainda vai olhar para você e vai dizer: Deus conhece o meu coração. Vai ser a desculpa para continuar errado. Vai ser a desculpa para continuar no pecado. E ainda às vezes, se você dá uma palavra para a pessoa, ela te dá 10 versículos ainda para você. Então o discípulo é diferente, o discípulo treme diante da palavra. Se alguém dá uma ordem, se alguém fala, o discípulo é aquele: não, eu vou obedecer, Deus falou comigo, a palavra disse, eu não posso fazer isso. O seguidor não treme, o seguidor não tem o temor que ele precisaria ter. Então nós temos que nos fazer uma pergunta: na igreja, eu sou um discípulo ou eu sou um seguidor? Eu estou aqui apenas para ser beneficiado porque eu quero o que Deus pode dar, eu quero que Ele melhore a minha vida, eu quero aliviar os problemas, eu quero dar uma prosperada, eu quero conseguir uma casa maior, ou eu estou aqui para servir a Deus? Esse tem que ser o nosso pensamento. O discípulo pode chamar para o que você quiser, a pessoa está sempre disponível para o reino de Deus. Se você era um seguidor, hoje é o dia de orar, se entregar, abrir mão de tudo, decidir servir e se tornar um discípulo do Senhor. Vamos ficar de pé. Olá, você gostou da mensagem? Deus falou com você? Vou pedir para você curtir essa mensagem então, deixar ali gostei. E também, se você puder compartilhar, assim nós vamos divulgando o nosso canal. Um abraço e tem mais mensagens, hein? Estou preparando uma série que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, não só a financeira, mas todas as áreas. Nós queremos te ajudar. Um abraço, Deus abençoe. Olá para você que acabou de assistir esse vídeo no meu canal. Eu peço que você compartilhe com quem precisa, o grupo da família, compartilhe na sua rede social e que você também dê o seu like, coloque ali como gostei para o YouTube poder sugerir esse vídeo para outras pessoas. Que Deus possa ter falado contigo, que Deus abençoe e teremos mais mensagens. Eu tenho certeza que Deus quer abençoar muito a sua vida através de mais essa ferramenta que é esse canal. Deus abençoe.